Dá uma apoio na cara. Obrigado. Então tá, vamos começando. Eu sou Luiz Afonso, sou acadêmico do 10º semestre. Vou ser o presidente da Liga esse semestre, muito prazer. Esse é um projeto que a gente já tem há algum tempo para tirar do papel. Esse semestre a gente finalmente conseguiu. Então, na nossa primeira reunião, a nossa ideia é mostrar um pouco do que a gente pensa para o semestre, na nossa ideia, o que mudou do grupo de estudos para a Liga Acadêmica. Também mostrar um pouco da nossa diretoria e dar uma introdução para vocês da nossa visão da fisioterapia esportiva. Então, convido o professor Pedro, nosso professor assessor, aí para dar uma introduzida na nossa palestra aí. Então, tá. Boa noite, pessoal, tudo bom? Acho que a maioria me conhece. Aqui vamos conhecer em seguida alguns aqui. Tá. Então tá o Luiz Afonso me apresentou, né? Sou o professor Pedro. Precisaria explicar por que o Pedro está nisso aqui, né? Porque eu não gosto de disciplina de fisioterapia esportiva, mas eu trabalho muito com. Eu trabalho com fisioterapia aquática, trabalho com sou professor da disciplina de cinesiologia, sou professor da disciplina também de anatomia, né? E aí quando o Luiz Afonso me convidou, professor, eu acho que tem mais a ver. Daí eu falei, beleza, vamos nessa, né? O legal da Liga, galera, é a primeira liga acadêmica que tem no curso de fisioterapia da PUC, tá? Então, realmente, isso é uma vitória dos acadêmicos, então, uma vitória de vocês, da alunidade, de vocês, de quão inquietos foram assim, os acadêmicos que se formaram, acho que no último semestre, no semestre anterior, agora não, no último ano, né? Deixaram a missão de continuidade aí com o Luiz Afonso, com o Lorenzo, ali, que está um pouquinho mais de tempo. O próprio Rafa, também, a Laurinha também participaram desse processo na fase inicial, né? Então, realmente, foi uma grande vitória. O que a gente pretende fazer com a Liga Acadêmica? Os meios vão apresentar, mas é muito mais assim, a gente colocar daqui a pouco fazer com que a fisioterapia esportiva, né, dentro da nossa estrutura, porque ela seja um dos pilares também do nível de conhecimento, né? E com certeza, né, essa iniciativa que vocês estão tendo, né, da mesma forma, o número de alunos interessados faz com que não só eu como professor assessor, mas todo o curso de fisioterapia da universidade enxergue isso aí com bastante importância, né? Então, surgiu ali o momento da convocação dos ligantes, né, para as inscrições. Fomos surpreendidos assim, positivamente com o número de alunos interessados. Quero ver que balas, Afonso. Agora quando criou a responsabilidade ficou maior, né? A gente não imaginava que ia ter esse tamanho. Beleza, então o voto de confiança que vocês estão demonstrando na gente. E o pessoal da Liga, o presidente do Luiz, tenho certeza que vai ter o máximo de esforço para ter a expectativa de todo mundo. E que a gente faça, né, que a fisioterapia esportiva aí, ela tenha essa grande importância, tanto dentro da PUC, mas principalmente não só aqui dentro, mas para a gente botar nosso pezinho também para fora do gasto ali. Às vezes a gente fica um pouquinho no nosso mundinho e a gente não fica mostrando o que está sendo feito. Então, eu também, além de professor da universidade, sou coordenador do Centro de Reabilitação da PUC. E com isso também o Centro de Reabilitação faz parte da gerência de negócios da universidade.
Então, eventos esportivos, situações que estão envolvidos, os guris vão falar daqui a pouco. Com certeza o pessoal da Liga já começou a participar, já no semestre passado. E para esse segundo semestre a gente tem uma expectativa bem grande, tá? Então, para todos os ligantes, eu dou umas boas... Fala de boas-vindas, né? E eu não vou ficar falando, né? Que hoje eu não vi na aula, né? Então, eu gosto da latinha, eu falo pra caramba mesmo, tá? Então, deixa a palavra com vocês. Então, a gente vai apresentar a nossa diretoria mais para frente, mas hoje os presentes que estão aqui representando a diretoria é o Lourenço e o Roberto. Vou dar um espaço para eles se apresentarem e depois a gente já dá início à palestra em si. Sou o Roberto, sou do quarto semestre e eu sou o diretor da logística da Liga. Então, é importante. Então, meu nome é Lourenço, eu sou do sexto semestre, vou estar como vice-presidente aí e sinto-se também bastante à vontade de pedir qualquer coisa para mim, quanto para o Luiz, para o Roberto. Mais pra frente, como falando, a gente vai apresentar a diretoria e pedir para a Maria Antônia e para a Luísa qualquer ajuda, a gente vai estar querendo aqui ajudar vocês. Bom, dando início, eu queria complementar até a fala do professor Pedro, que foi uma grata surpresa, assim, o número de inscritos que a gente teve. Vou explicar mais pra frente como é que começou essa história, mas a gente nunca trabalhou com um número tão grande, né? Nossa expectativa era realmente fazer uma seleção para talvez conseguir filtrar quem teria mais interesse ou quem conseguiria aproveitar mais a liga. Mas aí, com o número de pessoas e a variedade dos semestres que a gente recebeu na seleção, a gente decidiu por abrir para todo mundo. Por ser a primeira liga, por dar oportunidade para todo mundo vivenciar uma liga, por mais que talvez não tenha tanta proximidade com a fisioterapia esportiva, mas de mostrar como é uma liga acadêmica, para que talvez no futuro outras áreas também tenham ligas acadêmicas. A gente agradece esse voto de confiança, eu acho que é incrível. Eu estou muito ansioso assim, para esse semestre, porque a gente tem um calendário bem cheio, bem variado, e acho que todo mundo tem a aproveitar com esse semestre. Queria falar também que a nossa ideia, assim, eu como presidente, eu estou aqui porque, por um acaso, assim, por eu ter dado sorte, ter dado continuidade no projeto que já vinha acontecendo, então a ideia é preparar vocês para que qualquer um de vocês consiga ser um presidente também, consiga gerir a liga, dar continuidade para a liga. Acho que o tema assim, da nossa palestra principal vai ser a primeira liga da fisioterapia esportiva, porque acho que isso é um feito bem importante, acho que a gente tem que lembrar sempre. Podem ter melhores ligas, mas a gente sempre vai ser a primeira. Iniciando assim, pensar lá de trás, da onde surgiu a primeira ideia, da onde a gente começou a engatinhar nessa questão das ligas acadêmicas, da minha visão pessoal, assim, de quando aconteceu, como aconteceu. Eu estava por volta do sexto, sétimo semestre ali da graduação, e aí eu me via muito preso, porque vocês sabem, a gente só pode estagiar a partir do oitavo semestre, né? Que é quando começa o estágio 1. Então, antes disso, ou tu trabalha por fora, ou tu faz iniciação científica, tu acaba ficando preso a essas duas possibilidades, ou o estágio observacional, que é bem difícil de conseguir na esportiva, diga-se de passagem. Então, eu me via naquele, putz, eu acho que eu consigo aprender mais, assim, eu quero me aprofundar mais. E aí eu não tinha para onde sair, enviava e-mail para fisioterapeuta, para clubes, cara, eu quero ver como é que vocês fazem, eu quero ver o que vocês fazem, porque eu sempre tive muita ligação com o esportivo. E aí foi quando eu entrei em contato com o pessoal que se formou no final do ano passado, para conversar com eles, porque eu via muito na medicina a questão das ligas acadêmicas, que era um projeto extracurricular, que as pessoas conseguiam trabalhar na especialidade que eles querem seguir,
dentro da universidade, ele não precisava passar por um processo de residência ou enfim, se formar para aprender sobre a área. E aí, conversando com eles, eles me falaram na hora assim, que loucura, porque a gente está tentando criar uma liga acadêmica agora para fisioterapia esportiva. E aí eu entrei nesse processo de criação. Nosso primeiro professor assessor foi o professor Regis, e ele nos explicou que a PUC estava passando por um processo de reformulação e que no momento não podia criar as ligas acadêmicas. Como a gente parou nessa barreira das ligas acadêmicas, a gente decidiu por criar o GEAF, que é o Grupo de Estudos de Fisioterapia Esportiva. E a gente basicamente trabalhava como uma liga, né? Só que sem oficialização. A gente fez eventos esportivos, a gente fazia palestras regulares, e esse foi o nosso grande diferencial. Assim. A organização era trabalhado um assunto por mês, né? De 3 maneiras diferentes. Então, na primeira reunião, os diretores que davam a palestra trabalhavam o assunto da forma deles, da visão deles. Na segunda palestra, a gente trazia um convidado, e aí uma pessoa de mais renome, dando a visão já profissional, já com mais vivência. E a terceira reunião era uma palestra prática teórica, dependendo do assunto, se pudesse ser praticado, era praticado, se não pudesse ser praticado, era mais discutido. O que aconteceu? Por algum motivo, e foi um dos motivos da nossa surpresa, né, com o número de inscritos, foi a baixa adesão. Então a gente trazia palestrantes de grande nome assim, dentro da fisioterapia esportiva, e acabava que a gente tinha um número de participantes entre 10 e 12 pessoas. Assim. Então nos barrava de chamar palestrantes maiores, porque acabava que ele estava acostumado a grandes públicos, eventos maiores, e aí a gente chegava aqui e não tinha certeza se iam aparecer 5 pessoas ou se iam aparecer no máximo 12. Então esse foi um dos motivos que, a partir do momento que os diretores, que na época eram 5, se formaram, eu sabia que aquele projeto, se eu não conseguisse contatar o pessoal dos outros semestres, ia acabar acabando, né? Porque eu conseguiria chamar 1 ou 2, 3 pessoas, e aí acabaria naturalmente acabando com o projeto. De ponto positivo, eu trago a regularidade das reuniões. Assim. Como os diretores eram muito engajados, a gente conseguia fazer as reuniões com palestrantes muito interessantes, e foi um dos momentos assim, que eu mais aprendi dentro da fisioterapia esportiva, porque não adianta, a gente vai aprender com gente que trabalhou na área falando. Assim. A única maneira que a gente tem de aprender, assim, de verdade, na prática. Passando para o segundo momento do nosso grupo de estudos. No primeiro semestre de 2023, por essa baixa adesão, eu precisava chamar mais pessoas, né, para o nosso grupo de estudos. Eu não tinha como eu chamar um palestrante de grande nome, senão ia vir ninguém, se não sabia se o pessoal ia vir. Então, e tentando me aproximar também das ligas acadêmicas, dessa nova proposta, eu tive a ideia de criar um grupo de estudos em performance e reabilitação, que a gente trabalharia o esporte e exercício em 4 modalidades, né? 4 cursos: a educação física, fisioterapia, medicina e a nutrição. Mais para frente, você diariamente na nossa rotina. Então, nada mais justo do que chamar esses três cursos para se juntarem à fisioterapia, para a gente conseguir, juntos, assim, aprender um pouco mais de cada área, aumentando nosso conhecimento do esporte no geral. De pontos positivos, a gente sempre tinha muita gente dentro da sala, a gente sempre tinha muita adesão, porque eram 4 cursos. A gente conseguia trazer palestrantes
maiores e de mais renome, o médico do Inter, o Dr. José, que é professor aqui da PUC. A gente trouxe o pessoal da Ford para falar sobre ligamento cruzado. Só que o problema foi a baixa especificidade. Então, por a gente trabalhar vários assuntos, claro, teriam alguns assuntos que para a fisioterapia não seria tão interessante, mas outros seria específico para a fisioterapia. Então, nesse semestre passado, a gente conseguiu fazer uma palestra específica para a fisioterapia, pela necessidade de trabalhar em todas as áreas. E aí, a partir desse segundo semestre, a gente recebeu o aval da coordenação para a criação das ligas. Saiu o novo estatuto das ligas e então a gente tinha liberdade para criar a liga que a gente quisesse, a liga de qualquer área que nos interessasse. Então, o Luiz vai explicar um pouquinho melhor de como é que está o nosso calendário desse semestre, o que a gente pensa assim, de ideias e vai dar continuidade aí à nossa palestra. Bom, antes de apresentar o calendário para vocês, a gente pensou também em mostrar para vocês como é bom vocês estarem participando da Liga e quais são os principais diferenciais que vocês vão ter participando da Liga. Bom, começando por esse aqui, bom, como vocês podem ver, a gente está. Eu sou do sexto semestre, o Luiz é do 10º, tem gente aqui do segundo, do quarto, todo mundo muito misturado, né? E isso vai fazer com que vocês, lógico, não vão ser melhores amigos, ou vão se odiar, alguma coisa, mas vão se conhecer. Vão acabar realmente reconhecendo a cara, o rosto, enfim. E quando vocês forem para fora na fisioterapia esportiva, isso vai fazer um baita diferencial, porque daí todo mundo vai acabar conhecendo vocês, vão saber do interesse de vocês, e essa troca é muito importante para o futuro. Além disso, outro diferencial é que a Liga ela oferece uma extensão da sala de aula. A gente acaba tendo dentro do curso apenas uma cadeira só de esportiva, né? E a gente tem bastante conteúdos que se ligam junto com a fisioterapia esportiva, mas a gente tem uma pouca, como é que eu posso falar? Não adesão, mas um pouco foco talvez na área esportiva. Então, justamente essa liga aqui, ela faz com que vocês, como se fosse, por exemplo, uma pós-graduação do esporte, realmente abordando assuntos que vão ser necessários para o futuro para vocês, aprendendo sobre mais coisas além da sala de aula. Então é uma baita oportunidade nesse sentido. E outro diferencial que eu acredito que seja é que a maioria aqui tem alguma relação com o esporte, provavelmente. Ou jogou esporte competitivamente, ou tem algum familiar que é muito ligado a isso, gosta do esporte, e isso acaba fazendo com que a gente fique mais por dentro do assunto e acabe tendo uma paixão fora, além só de realmente trabalhar com isso. Então acaba sendo mais um diferencial. Além de também, acho que é um dos principais diferenciais, a gente tem a questão das participações em eventos. Logo mais no calendário eu vou mostrar para vocês que a gente tem alguns eventos que a gente vai conseguir participar, para vocês conseguirem botar a mão na massa, de realmente tudo que a gente está vendo aqui, conseguirem aplicar dentro do campeonato, de uma situação que vocês vão estar realmente dentro da fisioterapia e que vai ser muito bom para o conhecimento de vocês. Além de também ter bastante oportunidade de pesquisa, onde a gente vai conseguir trazer aqui para vocês bastante artigos que realmente é uma coisa que eu até gostaria de perguntar para o pessoal do segundo semestre, do quarto. Vocês têm bastante costume assim, de pegar bastante artigos, saber como pesquisar ou alguma coisa do tipo? Vocês têm bastante esse costume? Porque quando eu, por exemplo, entrei, eu não tinha muito esse costume, não sabia por onde fazer, o que fazer. E eu acho que a gente vai acabar, com certeza, nós vamos acabar abordando bastante esse tipo de coisa, trazendo fontes, trazendo artigos que realmente são valiosos para vocês. E finalizando nos diferenciais, a Liga vai acabar sendo uma coisa vantajosa no mercado de trabalho para vocês, porque vocês vão poder colocar no currículo de vocês que vocês participaram da Liga e isso realmente vai ser uma vantagem. Digamos que, por exemplo, eu vou disputar uma vaga com o Luiz para ser fisioterapeuta do Inter. O Luiz não fez a Liga e eu fiz.
o pessoal pode olhar com outros olhares isso. Então, tinha que tentar, né? Tem que fazer, amigo. Então isso vai ser uma baita de uma vantagem e pode acabar fazendo com que vocês entrem no lugar do candidato de vocês. Pode passar. E, bom, como a gente tinha comentado antes por cima, né, essa é a organização da nossa liga. O professor Pedro sendo o professor assessor, o Luiz sendo o presidente, eu de vice, o Roberto sendo o diretor de logística e a Maria Antônia e a Luísa que acabaram não vindo. Maria Antônia sendo a diretora de comunicação, de marketing, e a Luísa sendo a diretora de recursos. E aí, o resto todo aqui, entra vocês como ligantes, participando, ajudando também nas reuniões, trazendo ideias, debatendo, e pode passar. E agora, um dos pontos-chave da reunião, o calendário que a gente planejou aqui para vocês, que a gente vai fazer durante esse semestre. Até vou colocar que fica mais fácil. Todo mundo consegue enxergar? Aí de longe? Tranquilo? Tá. Bom, como o mês de agosto já está bem apertado, assim, faltam 2 semanas para basicamente a gente acabar, a gente vai ter basicamente 2 reuniões, uma sendo essa, que é a recepção de vocês, de ligantes, e semana que vem a gente já está tentando programar uma reunião com os fundadores do GEAF, o pessoal que se formou no ano passado, para vir trazer uma ideia mais ou menos de como realmente funciona a liga, quais são as vantagens realmente que tem de fazer uma liga, né, a visão que eles estão tendo agora no mercado, com toda a experiência que eles estão tendo, para a gente realmente ter uma noção do que a gente precisa saber. E aí, já entrando, um ponto importante, a gente dividiu os meses com temas, tá? E a gente vai tentar fazer sempre uma reunião com o tema desse mês e fazer várias outras reuniões em adendo correlacionada com esse tema. Então, em setembro, a gente definiu como principal tema a psicologia da dor, onde a gente vai tentar trazer a... Todo mundo conhece a professora Fernanda Fagiani, é da educação física, psicologia, acho que a maioria não, mas o pessoal dos últimos semestres teve aula com ela. Ela trabalhou já no Grêmio, trabalhou lá no Liverpool, se não me engano, com o Lucas Leiva. Então a gente quer tentar trazer ela para fazer essa palestra com vocês. Além de também a gente fazer uma palestra com a Jéssica, lá do Centro de Reabilitação, onde ela vai falar mais ou menos com vocês um pouco sobre o assunto de recovery, porque principalmente a gente já tem 3 eventos que a gente já tem data definida para a gente conseguir participar, que são os eventos do Desafio das Esteiras, da Cia dos Cavalos, que é com o pessoal do grupo de corrida da Terapub, além de também ter um evento de maratona aquática aqui no Parque Esportivo e no mesmo dia um campeonato de CrossFit na Equivap, isso. E então a gente está querendo direcionar esse mês na psicologia da dor e já trazer esses eventos para a gente conseguir participar. Em outubro, o principal foco vai ser o Maristão, que acaba acontecendo, acho que ali no meio do mês, mais ou menos. E ano passado a gente atendeu no Maristão, a gente fez o mês de outubro realmente voltado para justamente a gente conseguir entender como atender, botar a mão na massa. Ano passado a gente acabou trazendo o Maurício para ter uma aula de bandagem e a gente quer ver se a gente consegue fazer justamente isso de novo para vocês botarem mais a mão na massa e conseguirem aprender isso. Além de também a gente ter feito uma palestra com o pessoal da enfermagem e que esse ano nós vamos fazer essa palestra juntos, porque eles também atendem, além da enfermagem também a medicina também atende. Então a gente vai voltar no mês de outubro principalmente para o Maristão. Em novembro também tem o Maristão, mas o principal foco vai ser no assunto da fisiologia das lesões musculares, onde a gente vai tentar abordar melhor o que acontece em cada lesão, mais ou menos, e também nós vamos tentar pegar os dados do Maristão, das lesões que mais aconteceram, e focar nelas para realmente entender como que funciona a fisiologia de cada uma. E aí, o mês de dezembro, finalizando o semestre, a gente deixou totalmente aberto, a gente daí, quando chegar mais perto da data, a gente fala com vocês, a gente pode fazer uma enquete, falar com vocês melhor qual tipo de assunto que vocês querem que a gente aborde, porque, se eu não me engano, dezembro tem mais uma semana e meia, que vai ser a semana do G2. Então, aí a gente pode
definir com vocês qual assunto vocês vão querer realmente abordar nesse mês. Mas ninguém vai pegar G2 aqui. Ninguém vai pegar G2 e a gente vai poder fazer a reunião tranquilo. Só para acrescentar ali no cronograma, pessoal, por exemplo, o desafio das esteiras ali, tem uma expectativa que tem em torno de 400 atletas, né? Maratona aquática, a gente tem uma expectativa já de inscritos de 180 atletas, né? Na maratona aquática. Tá? Ali o recovery no CrossFit, eu acredito que são em torno de 60 atletas, acho, 60 ou 70, porque já se comentou. Mas, tá, galera, tudo, pessoal do CrossFit tudo meio virado, assim. Em novembro, os vídeos não colocaram ainda no cronograma, né? Mas muito provavelmente a gente vai ter aqui no Parque Esportivo os jogos da FENAI, né? Que seriam dos funcionários da saúde caixa, então a gente está numa expectativa de 800 colaboradores, né, nesse evento que vai do dia 15 ao dia 19 de novembro, das 8 da manhã às 10 da noite. Tá? Então a gente vai ter pelo menos atividades aqui no Parque Esportivo, no estádio de futebol, nas quadras de areia, quadras de futebol 7, piscina e quadras poliesportivas aqui dentro do parque. Então a gente vai ter uma demanda bem legal aí. E dezembro também não confirmou, né, talvez de ter um segundo modelê que mas depende, eles estão fechando ali tem reunião com o Frank agora, sexta-feira, dia 1º. Aí talvez tenha um outro também de ciclismo também e do ato, que a gente já participou, talvez tenha mais esses eventos ali. Então, legal assim que a gente consegue ter uma variedade bem grande em vínculo esportivo, porque às vezes a gente pensa, terapia esportiva é mais no futebol, né, essa coisa assim. Porque ainda não é um esporte que dá mais dinheiro ainda no Brasil, né? Mas a gente acaba trabalhando muito com atleta amador, né? E às vezes o sonho que a gente vai pensar que eu trabalhar com fisioterapia esportiva no futuro, tem que estar num clube, tá? Claro que é legal estar no clube, né? Não vamos... Mas o clube cabe todo mundo, 2, 3 fisioterapeutas, cabe todo mundo, né? É categoria de base, mas tem muita gente se dando muito bem no mercado de trabalho, né? Trabalhando com atleta amador, hoje em dia o atleta amador também investe muito na sua performance, né? Então, vocês vão ter contato com a pessoa da sua de corrida, de ciclismo, é tudo maluco, cara, tudo pirado, os caras controlam tudo, fazem exame de tudo e controlam performance, então é muito legal assim, esse acompanhamento para a melhora dos resultados, né, dos atletas que eles vão estar presentes. Claro que nesses eventos, né, a gente está falando muito mais no processo de atendimento de fase aguda, né? O atleta foi lá, fez a atividade no ambiente de teu esporte, eu te desculpa. Mas hoje não é algo, tá? Então, o atleta lá teve a fase aguda, lá algum problema, a gente vai fazer lá, através de um recurso, um relaxamento, evitar uma lesão, alguma coisa assim. Mas a fisioterapia esportiva é muito mais do que isso. Em seguida, os guris também vão abordar a parte de avaliações que se fazem pré-temporada. Acho que é um tema bem legal lá para dezembro. A gente prepara ali para o início de temporada, avaliações de pré-temporada, acho que pode ser um negócio legal. Como é que a gente vai fazer uma atividade preventiva, como é que a gente atua, né, vou tentar mostrar todo esse caminho para vocês. Pode manter, nos eventos principalmente, a gente vai tentar não, a gente vai dar oportunidade para todos os níveis dentro do curso. Então, claro, a gente vai ter uma obrigatoriedade de pessoas com mais experiência dentro da liga, pessoas que já atenderam, ligantes no caso, que já atenderam dentro de eventos, que já estão nos estágios finais do curso. Mas a gente vai dar oportunidade também para alunos que estão nos semestres iniciais, para pelo menos observar, assim, ter o contato da observação, ver a pessoa atendendo, ver que deu certo e entender o que foi feito. Assim. Essa prática que a gente faz até, às vezes, dos cursos de extensão, tudo isso, às vezes a atividade ela acaba sendo um pouco mais intuitiva, né? Você daqui a pouco não tem tanta fisiologia, né? Ou vamos dizer assim, a justificativa da técnica está sendo executada, mas experimentar, vivenciar e ver como é que o atleta recebe aquela técnica e tudo isso.
vai dar muito mais significado quando você chegar no sétimo semestre e ter disciplina com a professora Adriana, ou no outro lado, em outro momento, quando vocês tiverem outras atividades práticas. Então, a ideia é mesclar mesmo os grupos, né, com os acadêmicos que estão mais ou menos ali finalizando o curso, associado com os acadêmicos que estão mais no início do semestre, para que vocês já irem experimentando um pouco, né, e entendendo do que se trata. E agora a gente queria também conhecer um pouquinho vocês. Eu conheço alguns, não conheço todos. A maioria do pessoal ali dos semestres iniciais não tem contato nenhum, a gente ter turnos diferentes, né? Então, a principal pergunta, depois de vocês falarem o nome e o semestre que vocês estão cursando, ou pelo menos o semestre que vocês entraram, tem alguns cursando vários semestres. E por que a fisioterapia esportiva? Porque por qual esporte, por qual contato assim, que vocês tiveram com o esporte, vocês quiseram, têm interesse na fisioterapia, quiseram se inscrever para a Liga também. A gente está focando nisso porque foi a nossa pergunta na seleção, a gente teve algumas perguntas, algumas respostas bem interessantes, mas mais para dar uma ideia de que perfil a gente tem aqui, né? Até para a continuidade das palestras, a gente entender qual é o esporte predominante aqui, qual é o que vocês têm mais interesse, que áreas vocês têm mais interesse. Então, vamos começando. Bom, meu nome é Florência, eu tenho interesse em fisioterapia esportiva porque eu sempre pratiquei esportes, então eu faço patinação artística, então por mais um meio de começo. A área que mais tem interesse, sim, para fisioterapia. Tu está no qual semestre? Bom, meu nome é Lucas, eu estou no 10º semestre. Porque a fisioterapia esportiva, porque eu sempre joguei bola desde pequeno, até joguei de base, essas coisas assim, então eu sempre me interessei. O primeiro contato que eu tive foi porque eu machuquei uma vez o joelho, então desde ali eu já tive um interesse grande pela fisioterapia na faculdade. E eu venho acompanhando junto com eles também, no GEAF, essas coisas assim, então foi a área que mais me interessei. Eu sou a Júlia, eu estou no 4º semestre e eu fui atleta de natação por muitos anos e eu sempre tive acompanhamento de fisioterapeuta e eu acho que foi pela IAF mesmo, pela Liga, eu acho que essa troca foi bacana com o pessoal que está mais avançado no curso, com vocês. Acho que eu sou a Carolina, estou no 6º semestre e eu fiz balé durante a minha vida toda, me formei, então sempre estive nesse meio, já tive acompanhamento com fisioterapeuta também, que foi muito bom e acho que vai ser uma troca muito boa para todo mundo. Eu sou a Isabel, estou no 4º semestre e eu acho que me interessa pela física esportiva porque eu jogava vôlei por vários anos e também me lesionei, tive meu primeiro contato com a física, assim, e acho que é isso. Eu sou a Alicia, eu estou no 4º semestre, eu jogava vôlei no União e eu também tive contato com fisioterapia por conta do vôlei e é isso, acho que vai ser bem interessante essa troca. E é uma das áreas que mais me interessa, ultimamente. Eu sou a Laura, eu estou no 10º semestre e eu sempre tive contato com o esporte desde que eu era criança. E atualmente eu me interesso mais pela parte do esporte do crossfit mesmo e pela reabilitação dele. Mas também tenho interesse em conhecer um pouco sobre a fisioterapia nos outros esportes. Eu não te chamei de maluca, tá? Eu nem gostei dessa parte. Meu nome é Rafaela, eu estou no 5º semestre e eu dançava até ano passado até o Eletronato, antes do Enat, e eu também sempre tive contato com futebol nessa vida toda. Eu sou a Gabriela, no 5º semestre. Desde pequena eu dançava, jogava handball e eu sou atleta de natação também. E foi por causa do handball que eu me lesionei e eu fiz. Eu sou a Rafaela, estou no 10º
sempre gostei de esporte, só que a cadeira de física esportiva, desportiva, ela não abordava muitas coisas, então tem interesse na liga pela abordagem mais específica, assim, do assunto. Rafael, 10º semestre, a área da musculoesquelética e reabilitação é a que eu mais gosto de estudar, é que eu mais procuro aprender e por isso que eu entrei na liga. Eu sou o Diego, estou no 8º semestre e, bom, eu antes de cursar fisioterapia cursei educação física, tenho interesse em atuar na área esportiva, mas acabei não me formando na educação física, acabei me encontrando mais na fisioterapia e acho que vou seguir pela área esportiva, então estou no... Sou o Juan, estou no 8º semestre. Eu escolhi a fisioterapia esportiva sempre por admirar muito a questão de tu colocar o atleta de volta no esporte que ele mais gosta. E procurei a liga também, por mesmo essa questão da Rafa, por achar que a nossa cadeira de fisiodesportiva carece de algumas coisas e a gente precisar sempre procurar se aprofundar mais no assunto que a gente gosta e não só aceitar o que é falado só em aula, mas a gente também se aperfeiçoar naquilo que a gente quer, né? E melhorar nossas técnicas. Sou Henrique, eu tenho interesse em várias áreas de fisioterapia, porque eu estou meio que decidindo na área que eu quero seguir e a esportiva é uma delas, então é mais para conhecer, se aprofundar e ver se é área de interesse mesmo. Eu sou Felipe, do 9º semestre e eu sou um pouquinho que nem o Henrique, assim, várias áreas me atraem. Eu quero poder chegar no final do curso e falar, eu não gosto de esportiva, mas eu tive experiência na liga, eu fiz coisas, não fiz só o básico, assim, mas é isso. Meu nome é Luiz Henrique, estou no 4º semestre também. Acredito que como todos aqui pratiquei esporte, tive contato. Eu acho que é sempre válido ter alguma experiência em um pouco de cada área da fisioterapia e não tem por que não participar disso. E acho que é uma experiência bem válida. Acho que nem o Felipe, se eu não for na área esportiva, eu vou nos atender. Eu sou Pedro, estou no 4º semestre. Não é uma paixão minha assim, esportiva, mas acho que a gente está naquele curso meio esponja, assim, a gente quer sobre tudo, quer fazer tudo. E com certeza vai ser um ambiente muito rico. Meu nome é Yasmin, eu estou no 2º semestre. E justamente por estar no 2º semestre, eu estou com minha mente bem aberta para todas as áreas da físio. E também seria bom ter a gente ter essa experiência até antes de ter realmente a cadeira. Meu nome é Márcio, no 2º semestre meu contato é com a ateísta, eu tive muito problema no ombro, então sempre gostei muito de poder operar os outros. Meu nome é Pedro, estou no 2º semestre. Eu sempre gostei de tudo que é esporte, pratiquei futsal, futebol um pouco também. Então tudo que tem esporte eu estou dentro. Eu gosto de vôlei, de todos os esportes. Então acho que vai ser importante a liga acadêmica, para o aprendizado também. A gente está no meio do esporte, vai ser importante para a gente fazer esporte. Eu sou a Laura. Na verdade, eu sou nova na PUC, então eu entrei querendo aproveitar tudo que aqui oferece. Sempre tive contato com o esporte, gosto de todos os esportes. E o esporte me fez escolher a fisioterapia. Então, eu recebi um certo com vocês. Eu sou a Valentina, no 2º semestre. Eu me caí de paraquedas, aqui na fisioterapia eu estava pensando no curso da psicologia. Então, estou dando uma explorada para ver como é que é as áreas, ver o que eu me interesso mais. Já pratiquei vários esportes na vida, mas talvez fosse uma boa ideia, já fiz vôlei, beisebol, nadei, patins e também já fiz tênis. Então, testando. Meu nome é Luísa, estou no 2º semestre. Eu sempre joguei futebol desde criança
já tive algumas lesões também. Estou sempre no meio do futebol, então admiro algumas físicas também, tipo a Letícia Ribas, que está comigo hoje em dia, e tenho certeza que quero seguir nessa área, então eu estou aqui para aprender e também poder compartilhar o meu conhecimento. Eu sou Eduarda, estou no segundo semestre também. Eu sempre fui muito ligada ao esporte, desde os 4 anos. Fiz futebol, futsal, handebol, patinação, balé, hip hop, muita coisa. E no futebol eu lesionei, fiquei 6 meses fazendo fisioterapia, foi meu primeiro contato e foi o que despertou meu interesse no curso. Meu nome é Luísa, sou do 4º semestre e eu sempre gostei muito de esporte, sim, no GT, no basquete, futebol, natação. Então, por isso que eu tô aqui. Meu nome é Eduarda, eu estou no 8º semestre também. E quando eu cheguei no 7º, eu comecei a procurar estágios mais na área esportiva, onde o público eram mais atletas, mais jovens, e eu vi que é muito difícil, geralmente é mais por indicação, né? Então eu comecei a me enfiar em todos os trabalhos assim que tinha, né? Estavam precisando. E com o contato do meu preceptor, né? Então eu só fiz ajudei, né? Meus colegas no aquecimento de um time de basquete. E foi uma experiência muito bacana, assim, esse convívio com os atletas, com o time juvenil também, tinha time juvenil e adulto. E é isso, eu acho que eu quero ir cada vez mais me metendo, qualquer oportunidade que tiver eu quero aproveitar. E também aproveitar para aprender, né, a lidar com o público, aprender a lidar com o público e me inserir mais nesse meio, né, porque querendo ou não a gente tem que se qualificar e ter uma indicação, né. Meu nome é Rafael, sou do 8º. Eu comecei a faculdade fazendo educação física, já trabalhei em academia, já dei aula de funcional. Acabei mudando para fisioterapia, onde eu me encontrei agora. E eu quero buscar entender um pouquinho mais. Eu quero conhecer um pouquinho mais da área, tenho bastante interesse, junto com traumato-ortopedia. E eu realmente eu quero explorar um pouquinho mais assim. Bom, vocês responderam com um padrão assim, que foi mais por o que a gente faz, tem interesse mesmo assim pela proximidade com o esporte. Então, esse interesse provavelmente vem de um desses 3 quesitos. Ou vocês gostam muito da resenha que tem dentro do esporte, vocês gostam de estar junto dos atletas, por terem esses atletas, gostam daquele ambiente mais leve, claro, com cobrança, mas o ambiente de atletas, assim. Ou vocês gostam da competitividade, de estar junto de um grupo que está buscando o mesmo objetivo, gostam de competir consigo mesmos, assim, às vezes. Ou vocês basicamente gostam de tirar o atleta de um momento que ele está X e levar para 2X. Tirar ele daquele momento ruim, reabilitar e ver ele jogando de novo. Assim. Levar o atleta para onde ele deve estar, que é na prática esportiva. E a fisioterapia esportiva é muito isso. São esses 3 fatores. Envolve esses 3 fatores a todo momento. Sem distinção, é isso mesmo. Só que aí vocês devem estar se perguntando, tá? E aí, óbvio que eu quero isso, eu gosto de esporte, pratiquei esporte, e aí, o que me impede, assim, por que eu não gostaria da fisioterapia esportiva? E aí a gente tem um exemplo bem prático aqui, que vai abrir um pouquinho a cabeça de vocês. Acho que vai dar, se vocês quiserem de fato ouvir de onde vem. A minha convicção, ela vem basicamente do sofrimento que eu tive quando eu jogava futebol. Eu sei que esse jogador de futebol, sei
pior parte que é jogador de futebol. É se sentir quase que o tempo todo exposto para você ser massacrado. Da imprensa, pela torcida, às vezes pelo ambiente interno, que não acomoda, que não acolhe, que não protege. A gente acha que ser jogador de futebol é fácil. Não é fácil, é muito difícil. É muito difícil a exposição, é muito grande. Tem algumas pessoas da minha convivência, tem um cunhado irmão, um executivo muito bem sucedido, e ele me acompanha, a gente tem uma idade parecida. Ele fala assim: eu jamais conseguiria trabalhar no universo de futebol, ou dar quarto todo domingo. Quando eu erro, de 3 meses que aparece no erro, eu tenho como, num ambiente fechado, que eu me conta. O jogador é que dá quarto domingo, tem que dar conta de ser enaltecido ou de ser massacrado. Não por aquilo que ele é. Ele nem quer saber o que ele é. As pessoas só querem saber o que ele produz. Então, até a fala do Fernando Diniz, que é técnico do Fluminense, cabe muito para jogador, mas também cabe muito para fisioterapeuta. A gente vai trabalhar numa pressão constante, e isso tirem do futebol, porque isso são todos os esportes. Então a gente trabalha numa pressão constante por resultados. Os esportes cada vez mais têm um investimento financeiro, então quem financia também cobra resultados, independente do que tiver acontecido. Então aquela fala do Fernando Diniz do jogador ser cobrado, se o jogador não performar como ele deve, querendo ou não, a equipe atrás dele também vai ser cobrada. Porque a gente tem que receber de alguém. Quem vai pagar não é o jogador, são os patrocinadores. Então essa pressão de tomada de decisão, a gente tem que ter tomada de decisão sempre o mais certo possível. Sem errar, basicamente a margem de erro é muito pequena, porque a gente tem uma coisa chamada tempo de competição. A gente vai receber atletas que têm uma lesão mais séria e precisam voltar daqui 3 meses, independente da lesão. Tem que voltar daqui 1 semana, ou vai performar no próximo dia. E a gente tem que achar a melhor evidência, a melhor conduta para trazer esse atleta de volta. Se possível, claro. Sempre respeitando também os limites deles, se não for possível. Mas é nosso papel trazer esse atleta de volta. E aqui o mais importante é que alguém sempre será ocupado. Se o atleta não conseguiu performar por um problema físico ou algo assim, é comum em clubes ou instituições que envolvem muito dinheiro começar a se procurar um culpado. É uma prática errada, na minha visão. Acho que ninguém está ali para fazer o mal, mas é muito comum. Quem está gerindo hoje clubes e atletas são pessoas que talvez se criaram em momentos diferentes e não têm essa visão que talvez vocês estejam ouvindo com maus ouvidos, né? Mas, infelizmente, se a nossa decisão não for a mais correta possível, talvez o culpado seja a gente. Talvez seja verdade, talvez seja mentira. Mas alguém vai ser culpado. E aí, vocês devem estar se perguntando, de novo, que horror, o que eu vou querer trabalhar com a pressão de ter que botar o atleta de volta, de ter que fazer aquilo acontecer, só é minha culpa, só que também não é bem assim. A gente tem um baita escudo que a gente pode usar e deve usar, na verdade, que é a evidência científica. A evidência científica está aí, aberta para todo mundo, e é o que a gente mais se blinda dessas cobranças, dessa pressão. O fisioterapeuta esportivo hoje, que não é baseado em evidências e é baseado em crenças ou experiência própria, não vai se dar bem, porque na hora que ele for cobrado, ele não vai ter com o que responder, ele não vai ter o paper ali para responder que ele fez a melhor evidência, ele fez a escolha certa segundo a ciência. Ele vai poder falar, isso sempre deu certo para mim, só que na verdade aí o alvo vai apontar para ele. Ele vai ter sido culpado por não ter seguido a ciência, não ter se atualizado. Então
é muito importante para a gente, claro, todas as outras questões, relacionamento, contatos, é muito importante, mas quem não segue ciência hoje no esporte vai ficar para trás, vai acabar ficando para trás. Quem se fazer pseudociência, tanto no esporte, mas em outras áreas também, vai acabar ficando para trás. Então, levem isso para sempre, assim. Ciência é a base da nossa profissão e deve ser a base da nossa escolha de condutas, sempre no atendimento. E aí, como é que eu entro, assim? Como é que eu começo a engatinhar dentro da fisioterapia esportiva? Por quais caminhos? O que é melhor fazer? O que eu não devo fazer? E a gente tem 3 exemplos aqui muito bons, assim. Essa aqui é a Luísa Grazzettini, ela se formou ano passado, acadêmica da PUC, fazia parte da diretoria do GEAF. Hoje ela trabalha nas categorias de base do Grêmio das Grêmistas. O Gustavo Chantes, que hoje trabalha na equipe profissional do Monson, ali do Anil, antigo Porto Alegre Futebol Clube. E a Sônia, que trabalha de forma mais clínica, assim, dentro de clínicas de grande renome, com profissionais da fisioterapia esportiva bem grandes aqui dentro do estado e do Brasil. Qual o perfil desses profissionais que, por mais que estejam no primeiro ano da carreira, já deram um passo mais perto de onde eles quiseram? Eles sempre tiveram interesse em futebol. Qual foi a ideia na cabeça deles? Mergulhar em futebol. Não adianta nada eu gostar muito de fisioterapia cardiorrespiratória e eu só estar indo em eventos de fisioterapia esportiva. Não faz muito sentido. Primeiro porque quem trabalha com fisioterapia cardiorrespiratória não vai me ver, não vai saber quem eu sou, e também aí eu vou ficar desconhecido por todo mundo, vou ficar conhecido pelo pessoal do esporte. Então, eles sempre prezaram por serem conhecidos, assim. Quando a pessoa precisava de alguém, queria alguém dentro do esporte, a primeira pessoa que eles pensavam era o pessoal que fez milhões de eventos com eles, que estava lá enchendo o saco, pedindo oportunidade. Então, como a Eduarda falou, é muito difícil de entrar na fisioterapia esportiva, por todos os fatores que eu já falei. Não é todo mundo que tem peito para falar, a culpa é minha. Não é todo mundo que tem peito para segurar a pressão dos investidores. Então, independente de onde for, as pessoas vão prezar por quem eles confiam, quem eles sabem que tem peito para aguentar aquela pressão. E aí eles só vão conhecer essa pessoa que eles estão procurando se essa pessoa for lá e se mostrar para eles, em eventos, se mostrar na liga acadêmica, manter contato com eles, assim, porque senão não sei qual é a ideia, assim, porque eu nunca vi a seleção brasileira abrir currículo, para o pessoal mandar currículo. Então, nunca vi o Grêmio abrir para o pessoal mandar currículo. Então, vai ser sempre por indicação. E o melhor jeito de ser indicado é ser conhecido pela pessoa que vai indicar. Então, desde o começo, pensar nesses exemplos, pensar em quem está lá, começa a seguir o pessoal que trabalha com isso, começa a estar próximo desse pessoal, porque essa é a maneira mais fácil, assim, e na minha visão, a única maneira de entrar nesse meio. Pode passar? E aqui a gente tem um exemplo bem prático, assim, que é a fisioterapeuta Lia e a fisioterapeuta Fê. A fisioterapeuta Lia, ela tem um currículo recheado, né? Formada na USP, pilar acadêmica, vários certificados, estágio de 2 anos na clínica Viver Bem, e já a fisioterapeuta Fê, formada na PUC, não que seja menos coisa, mas ela não tem uma laurea acadêmica. Tem participação em vários eventos esportivos, estágio não remunerado, ou seja, quis participar, por mais que não recebesse nada de valor em troca, e estágio no Esporte Clube de Novo Hamburgo.
qual é o perfil aqui? Provavelmente a fisioterapeuta vai se dar muito melhor numa prova de mestrado, ou uma análise de currículo de um mestrado, ou um concurso público. Mas a fisioterapeuta vai ser muito mais visada, porque, primeiro, quem vai ler o currículo dela provavelmente vai conhecer ela, por já ter trabalhado em diversos eventos, ou por indicação de alguém, conversa com um desconhecido, não, conheço a Fê, já trabalhou comigo. Então, a Fê está muito mais à frente da Lia por, basicamente, experiência profissional, antes dela ser formada mesmo. Então, sempre manter na cabeça, e isso foi um dos motivos da criação do grupo de estudos, dá oportunidade, assim, a gente ter contato com esses profissionais que estão muito distantes da universidade, infelizmente, quem trabalha com esporte, né? Então a gente quis trazer esse pessoal para cá, para a gente ter um contato mais fácil e ver como é que eles trabalham, o que eles fazem. Então, basicamente, isso é a ideia da primeira reunião, assim. Introduzir para vocês primeiro o que é a fisioterapia esportiva, e segundo, como entrar nela, assim. É um trabalhinho que é complicado, assim. Atualmente, eu estou estagiando no Esporte Clube São José, então tudo que eu falei até aqui foram experiências que eu tive, experiências que eu tive também por relatos de outros colegas que também trabalham na área. Então, eu não me vejo num patamar acima, mas eu também passei por coisas que talvez vocês ainda não passaram e vão passar. Mas queria me deixar sempre muito aberto, assim, para vocês entrarem em contato comigo, assim, com o Lorenzo, porque eu sou uma pessoa muito tímida, assim, até um dos motivos de eu estar trancando a voz aqui, ou estou com alguma dúvida, ou conhece esse cara aqui, vou fazer tal curso. Eu posso dar minha opinião para vocês, não vai ser verdade absoluta, mas eu vou abrir minha experiência para vocês. Então, é basicamente isso, assim. Agora, na próxima semana, a gente vai ter esses... Pode botar ali? Esses 3 palestrando pra gente, semana que vem.